Olá, né, gente? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre aí a formação da União Europeia, o módulo 14, tá? Então, abrindo a apostila, lá no módulo 14, esses países, né, eles fizeram um acordo de livre comércio e dali começaram, então, a se desenvolver a União Europeia. Foi o embrião da União Europeia. Terminada a Segunda Guerra, em 1950, tivemos o Plano Schuman, né? Esse aí foi proposto quando a França e a Alemanha, eles nada mais, nada menos, passam a fazer parte daquele acordo de livre comércio que até então era formado por 3 países. E aí a Alemanha e a França aderem a esses 3 países, a esse novo acordo, e passam então a ser 5. Em 51, vem aí mais esses 3, mais a Alemanha e a França, a Europa, né? Ela passa a ser, tem aí a entrada da Itália, então passa a ser a Europa dos 6, tá, gente? Não pode esquecer, SECA, que é a Comunidade dos Estados do Carvão e do Aço. A partir de 1957, nós temos o Tratado de Roma, que foi aí que se forma a Comunidade Econômica Europeia, que é o embrião do mercado comum, previsão de 4 liberdades fundamentais, deixando isso bem claro para vocês, tá? Aí você tem, né, nada mais, nada menos aqui, 4 liberdades fundamentais. Aí nós temos a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. E foi sucessivamente ocorrendo, mais países foram entrando na União Europeia. Em 1967, nós tivemos aí o Tratado de Bruxelas, que em 1973, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido também começam a fazer parte. Em 81, a Grécia entra e em 85 tem o Tratado de Schengen. O que seria isso, gente? É que quem fizesse parte no caso desse acordo econômico, né, ele poderia circular livremente. É o que acontece até hoje. Como Portugal faz parte, né, da União Europeia e você tem o passaporte, você, quanto turista, você pode circular pelos países, tá, que você recebeu a autorização, né? Você foi a Portugal, mas aí tu tem a autorização para circular porque é dentro da União Europeia. Então, os países que estão inseridos na União Europeia e que fazem parte deste tratado, você livremente circula nesse espaço. É aí que é o X da questão. Por quê? Como a questão de atentados terroristas vira e mexe está acontecendo, alguns países temem que isso facilita, né, a circulação aí de terroristas. Já em 1999, se tem então a zona do euro, que seria a área de união monetária, né, onde a moeda passou a circular os países aí, e aí em 2004 mais países passam a fazer parte. Malta, Chipre, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, ex-países socialistas, gente. Polônia, Eslováquia, Eslovênia, República Tcheca, né? Então, diversos países que antes pertenciam, né, ao leste europeu, agora passam a fazer parte aí da União Europeia. Em 2007, a Romênia e a Bulgária, junto a ele o Tratado de Lisboa, que vem a fortalecer o Parlamento Europeu, onde é estabelecida a aprovação por dupla maioria, ou seja, né, 5% dos Estados-membros, mais 65% da população do bloco, ok? Então, aumenta-se aí. Você tem, então, a questão em 2013, antes que eu esqueça, eu não botei aqui, mas em 2013, a Croácia entrou, tá? Não posso esquecer desse detalhe.
a não participação na União Europeia, a Turquia, ela até hoje almeja a entrada, né? Mas só que ela sempre a adesão dela é negada por diversos fatores. Então, por questões culturais, né? E também por ela fazer fronteira com o Oriente Médio, países como o Irã, a Síria e o Iraque. E a questão aí também de ser acusada de violação dos direitos humanos em relação à minoria curda. Não existe uma democracia e para que ela possa ser inserida também na União Europeia, qualquer país, é necessário ter um sistema democrático, né? A Suíça, ela já não quer participar, é diferente, tá? Pois ela tem uma economia forte, ela, apesar dela não fazer parte do bloco, a Suíça que eu tô falando aí, gente, mas possui acordos com a União Europeia, tá? A questão de paraísos fiscais, então, ela tem uma constância, né? Um uso constante de democracia direta, tá? E quando a gente fala em crise europeia, é a questão aí, por exemplo, a crise de 2008, né, que teve uma elevação da relação da dívida em relação ao produto interno bruto, a questão dos gastos com o estado de bem-estar social, o socorro financeiro aos bancos por causa da crise de 2008, que foi comparada à crise de 1929. Tivemos aí também, né, consequentemente, uma diminuição da população economicamente ativa, ou seja, uma dificuldade em arrecadar aí, em questão de arrecadar, né, de arrecadação. Bem, e quais seriam as soluções aí, né? A questão seria a medida de socorro econômica oferecida aí pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário e a Comissão Europeia. E também a questão da austeridade fiscal. O que seria isso? Diminuição dos gastos, né, públicos e aumento dos impostos. Quando isso ocorreu, principalmente na Espanha, Portugal e Grécia, que foram países que estavam metidos, sempre aparece na mídia, com escândalo de corrupção, desvio de verbas, enfim, problemas muito parecidos com a nossa, afinal de contas, Portugal, mãe pátria, né? Acho que não tem nada a ver com o Brasil, será? Não sei, né? Vamos ver. E aí, o que acontece? A austeridade, quanto menos gasto, então menos empresas públicas. Isso gerou muita insatisfação, gerou passeatas, gerou paralisações, né? E isso tudo foi para que o Estado diminuísse e com isso pudesse pagar as dívidas. Bem, agora a gente parte para as questões físicas, né? O clima. O clima predominante da Europa é o clima temperado. No extremo norte, você encontra aí o subpolar e no sul o Mediterrâneo. Aí é fácil, né, gente? A Itália, você ao sul da Itália você tem um clima mediterrâneo, ao sul de Portugal, ao sul da Espanha. Os rios são extremamente aproveitáveis para navegação, porém existem alguns trechos, deixando assim bem claro aí para vocês, né? Existem alguns trechos que não são bem navegáveis, porque ficam congelados, mas isso no extremo norte da Europa, tá? As temperaturas, né, quando a gente fala assim, você tem, como o clima é temperado, um predomínio de clima temperado, então as temperaturas são amenas e com estações e verões e invernos bem definidos, né? Agora, existe uma questão de efeito de continentalidade e maritimidade, tá? E a questão latitudinal. Por isso que você vai encontrar o relevo que a gente vai ver mais à frente, áreas com temperaturas extremamente baixas, tá? E a latitudinal também, que está bem, como a Finlândia, está bem ao norte, né? Então, e dentro da hidrografia, nós temos aí o rio Meno, Danúbio e o Volga, que são os principais rios aí. Desde que a gente estuda a primeira revolução industrial, nós já citamos esses rios que sempre foram utilizados para escoar mercadorias, né, gente? No caso, na época, o ferro e o
O relevo também, você tem a questão aí do relevo, que você encontra o relevo aqui, principalmente a questão nas áreas escandinavas, que são os Alpes escandinavos, relevo com elevada altitude, isso tudo vem a influenciar, né? Então, aí você tem a questão da hidrografia, como eu falei, o clima, que acaba com as correntes marítimas interferindo. Aí eu cito a corrente do Golfo, que é muito importante vocês saberem, né? E aqui as águas são muito frias, igual essa região aqui, essa porção extremo norte, né? Algumas áreas você encontra imensos blocos de gelos. Aí eu coloquei as características climáticas aqui para vocês. Aí vamos lá. Os rios, como eu falei para vocês, são aproveitáveis para navegação, já citei isso. E o relevo aqui que eu falei dos Alpes escandinavos, os Alpes suíços, tá, gente? Olha só. Existe um predomínio aí de área de planície, porém, existem áreas aí, né, de mais de 1.000 metros de altitude, tá? Então, nós temos aí os Alpes escandinavos, os Alpes suíços, tá? Os Pirineus, a Península Ibérica, isso aí, no caso, que vem a facilitar as baixíssimas temperaturas com fortes precipitações nivais, tá? Lembrando a vocês que nessa área aqui de clima mediterrâneo, o clima mediterrâneo tem como característica verão seco e inverno chuvoso. Não esquece desse detalhe não, tá, gente? Na próxima live, nós vamos aí fazer a correção dos exercícios da página 461 a 468, tá? Eu quero a participação de todo mundo, tô achando vocês muito xoxo. Pode acordando para cuspir e voltando à nossa realidade, tá? Vocês devem estar acompanhando na mídia que o Ministério da Educação está dando mais atenção para o retorno das aulas do terceiro ano. Então, galera, porque certamente eles estão correndo também com a prova do Enem e os outros concursos. Dá um tempinho, volta a estudar e deixa de bobice, tá bom? Tô aguardando vocês lá na nossa live, tá? Beijão, gente. Tchau.